Jogo do Bicho, Machado de Assis. Camilo, ou Camilinho, como lhe chamavam alguns por amizade, ocupava em um dos arsenais do Rio de Janeiro um emprego de escrita. Ganhava 200 mil réis por mês, sujeitos ao desconto de taxa e Montepio. Era solteiro, mas um dia, pelas férias, foi passar a noite de Natal com um amigo no subúrbio do Rocha. Lá viu uma criaturinha modesta, vestido azul, olhos pedintes. 3 meses depois estavam casados. Nenhum tinha nada. Ele, apenas o emprego. Ela, as mãos e as pernas para cuidar da casa toda, que era pequena, e ajudar a preta velha que a criou e a acompanhou sem ordenado. Foi essa preta que os fez casar mais depressa. Não que lhes desse tal conselho. A rigor, parecia-lhe melhor que ficasse com a tia viúva, sem obrigações, nem filhos. Mas ninguém lhe pediu opinião. Como, porém, dissesse um dia que, se sua filha de criação casasse, iria servi-la de graça. Esta frase foi contada a Camilo, e Camilo resolveu casar 2 meses depois. Se pensasse um pouco, talvez não casasse logo. A preta era velha, eles eram moços. A ideia de que preta o servia de graça entrou por uma verba eterna no orçamento. Germana, a preta, cumpriu a palavra dada. Saco de gente sempre pode fazer uma panela de comida, Disse ela. 1 ano depois, o casal tinha um filho, e a alegria que trouxe compensou os anos que traria. Joaninha, a esposa, dispensou ama. Tanto era o leite e tamanha robustez, sem contar a falta de dinheiro, também é certo que nem pensaram nisto. Tudo eram alegrias para o jovem empregado. Tudo esperanças. Ia haver uma reforma no arsenal, e ele seria promovido. Enquanto não vinha a reforma, houve uma vaga por morte, e ele acompanhou o enterro do colega quase a rir. Em casa, não se conteve e riu. Expôs à mulher tudo o que se ia dar. Os nomes dos promovidos. 2. Um tal de Botélio, protegido pelo general, e ele. A promoção veio e apanhou Botélio e outro. Camilo chorou desesperadamente, deu murros na cama, na mesa e em si. Tenha paciência, Dizia-lhe Joaninha. Que paciência! Há 5 anos que marco o passo. Interrompeu-se. Aquela palavra da técnica militar, aplicada por um empregado do arsenal, foi como água na fervura. Consolou-o. Camilo gostou de si mesmo. Chegou a repeti-la aos companheiros íntimos. Daí, há tempos, falando-se outra vez em reforma, Camilo foi ter com o ministro e disse: Veja que há mais de 5 anos vivo marcando o passo. Não houve reforma. Camilo acomodou-se e foi vivendo. Já então, tinha algumas dívidas, descontava os ordenados, buscava trabalhos particulares às escondidas. Como eram moços e se amavam, o mau tempo trazia a ideia de um céu perpetuamente azul. Apesar desta explicação, houve uma semana em que a alegria de Camilo foi extraordinária, e diz ver que a posterioridade me ouça. Camilo, pela primeira vez, jogou no bicho. Jogar no bicho não é um eufemismo como matar o bicho. O jogador escolhe um número, que convencionalmente representa um bicho, e se tal número acerta de ser o final da sorte grande, todos os que arriscaram nele e seus vintéis ganham, e todos os que fiaram dos outros perdem. Começou a vintéis, e dizem que está no conto dos réis, mas vamos ao nosso conto. Pela primeira vez, Camilo jogou no bicho. Escolheu um macaco e, entrando com 5 tostões, ganhou não sei quantas vezes mais. Achou nisto tal despropósito que não quis crer, mas, afinal, foi obrigado a crer, ver e receber o dinheiro. Naturalmente, tornou ao macaco 2, 3, 4 vezes, mas o animal, meio homem, falhou as esperanças do primeiro dia. Camilo recorreu a outros bichos, sem melhor fortuna, e o lucro inteiro tornou a gaveta do bicheiro. Entendeu que era melhor descansar algum tempo, mas não há descanso eterno.
nem ainda o das sepulturas. Um dia, lá, vem a mão do arqueólogo a pesquisar os ossos e as idades. Camilo tinha fé. A fé abala as montanhas. Tentou o gato, depois o cão, depois o avestruz. Não havendo jogado neles, podia ser que... Não pode ser. A fortuna igualou os 3 animais e não lhes fazem dar nada. Não queria ir pelos palpites dos jornais, como faziam alguns amigos. Camilo perguntava como é que meia dúzia de pessoas escrevendo notícias podiam adivinhar os números da sorte grande. De uma feita, para provar o erro, concordou em acertar um palpite, comprou no gato e ganhou. Então! Perguntaram-lhe os amigos. Sempre se há de perder. Disse este. Acaba se ganhando sempre. Acudiu um. A questão é tenacidade, não afrouxar nunca. Apesar disto, Camilo deixou-se ir com seus cálculos. Quando muito, cedia a certas indicações que pareciam vir do céu, como um dito de criança de rua. Mamãe, por que a senhora não joga hoje na cobra? Ia-se a cobra e perdia. Perdendo, explicava a si mesmo o fato com os melhores raciocínios desse mundo, e a razão fortalecia a fé. Em vez da reforma de repartição, veio um aumento de vencimentos, cerca de 60.000 réis mensais. Camilo resolveu batizar o filho, e escolheu para padrinho nada menos que o próprio sujeito que lhe vendia os bichos, o banqueiro certo. Não havia entre eles relações de família. Parece até que o homem era um solteirão sem parentes. O convite era tão inopinado que quase o fez rir, mas viu a sinceridade do moço e achou tão honrosa a escolha que aceitou com prazer. Negócio de casaca? Qual casaca? Coisa modesta. Nem carro. Carro? Pra que carro? Basta ir a pé. A igreja é perto, na outra rua. Pois a pé. Qualquer pessoa atilada descobriu já que a ideia de Camilo é que o batizado fosse de carro. Também descobriu, à vista da hesitação e do modo, que entrava naquela ideia a de deixar que o carro fosse pago pelo padrinho. Não pagando o padrinho, não pagaria ninguém. Fez-se o batizado. O padrinho deixou uma lembrança ao afilhado e prometeu rindo que lhe daria um prêmio na águia. Esta graçola explica a escolha do pai. Era desconfiança nele que o bicheiro entrava na boa fortuna dos bichos e quis ligar-se-lhe por um laço espiritual. Não jogou logo na águia para não espantar. Disse consigo, mas não esqueceu a promessa e um dia, com ar de riso, lembrou ao bicheiro. Compadre, quando for a águia, diga. A águia? Camilo recordou-lhe o dito. O bicheiro soltou uma gargalhada. Não, compadre, eu não posso adivinhar. Aquilo foi pura brincadeira. Oxalá que eu lhe pudesse dar um prêmio. A águia dá. Não é comum, mas dá. Mas por que é que eu ainda não acertei com ela? Isso não sei. Eu não posso dar conselho, mas quero crer que você, compadre, não tem paciência no mesmo bicho. Não joga com certa constância, troca muito. É por isso que poucas vezes tem acertado. Diga-me cá, quantas vezes tem acertado? Eu não posso dizer, mas trago tudo bem escrito no meu caderno. Pois veja e há de descobrir que todo o seu mal está em não teimar algum tempo no mesmo bicho. Olhe, um preto que há 3 meses joga na borboleta ganhou hoje e levou uma bolada. Camilo escrevia efetivamente a despesa e a receita, mas não as comparava para não conhecer a diferença. Não queria saber o déficit, posto que metódico tinha o instinto de fechar os olhos à verdade, para não a ver e aborrecer. Entretanto, a sugestão do compadre era aceitável. Talvez a inquietação, a impaciência, a falta de fixidez nos mesmos bichos fosse a causa de não tirar nunca nada. Ao chegar em casa, achou a mulher dividida entre a cozinha e a costura. Germana adoecera, e ela fazia o jantar, ao mesmo tempo que acabava o vestido de uma freguesa. Cosia para fora, a fim de ajudar as despesas da casa e comprar algum vestido para si. O marido não ocultou o desgosto da situação. Correu a ver a preta. Já a achou melhor da febre com o quinino
que a mulher tinha em casa e lhe dera, por sua imaginação, e a preta acrescentou sorrindo. A imaginação de Inha Joaninha é boa. Jantou triste, por ver a mulher tão carregada de trabalho, mas a alegria dela era tal, apesar de tudo, que o fez alegre também. Depois do café, foi ao caderno que trazia fechado na gaveta e fez os seus cálculos. Somou as vezes e os bichos, tantas na cobra, tantas no galo, tantas no cão e no resto. Uma fauna inteira, mas tão sem persistência que era fácil desacertar. Não queria somar a despesa e a receita para não receber de cara um grande golpe, e fechou o caderno. Afinal, não pôde, e somou lentamente, com cuidado para não errar. Tinha gasto 707 mil réis e tinha ganho 84 mil réis. Um déficit de 623 mil réis. Ficou assombrado. Não é possível. Contou outra vez, ainda mais lento, e chegou a uma diferença de 5 mil réis para menos. Teve esperanças, e novamente somou as quantias gastas, e achou o primitivo déficit de 623 mil réis. Trancou o caderno na gaveta. Joaninha, que o vira jantar alegre, estranhou a mudança e perguntou o que é que tinha. Nada. Você tem alguma coisa? Foi alguma lembrança? Não foi nada. Como a mulher teimasse em saber, engendrou uma mentira, uma turra com o chefe da seção. Coisa de nada. Mas você estava alegre. Prova de que não vale nada. Agora lembro-me, e estava pensando no caso, mas não é nada. Vamos à bisca. A alegria da esposa voltou ao que era. Quanto ao marido, se não ficou tão expansivo como de costume, achou algum prazer e muita esperança nos números das cartas. Jogou a bisca fazendo cálculos. Conforme a primeira carta que saísse, depois a segunda, depois a terceira, esperou a última. Adotou outras combinações. A ver os bichos que correspondiam a elas e viu muitos deles, mas principalmente o macaco e a cobra. Firmou-se neste. O meu plano está feito. Saiu pensando no dia seguinte. Vou até os 700 mil réis. Se não tirar quantia grossa que anime, não compro mais. Firmou-se na cobra, por causa da astúcia, e caminhou para a casa do compadre. Confessou-lhe que aceitara o seu conselho, e começava a teimar na cobra. A cobra é boa. Disse o compadre. Camilo jogou uma semana inteira na cobra, sem tirar nada. Ao 7º dia, lembrou-se de fixar mentalmente uma preferência e escolheu a cobra coral. Perdeu. No dia seguinte, chamou-lhe cascavel. Perdeu também. Veio a surucucu, a jiboia, a jararaca, e nenhuma variedade saiu da mesma tristíssima fortuna. Mudou de rumo. Mudaria sem razão, apesar da promessa feita. Mas o que propriamente o determinou a isto foi o encontro de um carro que ia matando um pobre menino. Correu gente, correu polícia, o menino foi levado à farmácia, o cocheiro ao posto da guarda. Camilo só reparou bem no número do carro, cuja terminação correspondia ao carneiro. Adotou o carneiro. O carneiro não foi mais feliz que a cobra. Não absteve. Camilo apoderou-se daquele processo de adotar um bicho e jogar nele até estafá-lo. Era ir pelos números adventícios. Por exemplo, entrava por uma rua com os olhos no chão. Dava 40, 60, 80 passos. Erguia repentinamente os olhos e fitava a primeira casa à direita ou à esquerda. Tomava um número e aí dali ao bicho correspondente. Tinha já gasto o processo de números escritos e postos dentro do chapéu. O de um bilhete do tesouro. Coisa rara. E 100 e outras formas que se repetiam ou se complementavam. Em todo caso, ia descambando na impaciência e variava muito. Um dia, resolveu fixar-se no leão. O compadre, quando reconheceu que efetivamente não saía do rei dos animais, deu graças a Deus. Ora, graças a Deus que o vejo capaz de dar o grande bote. O leão tem andado esquivo. É provável que derrube tudo mais hoje, mais amanhã. Esquivo? Mas então não quererá dizer? Ao contrário. Camilo elevou ainda mais a soma da aposta.
Faltava pouco para os 700 mil réis. Ou vencia ou morria. A jovem, com sorte, mantinha a alegria da casa, por mais dura que fosse a vida, grossos os trabalhos, crescentes as dívidas e os empréstimos, e até não raras as fomes. Não lhe cabia culpa, mas tinha paciência. Ele, em chegando aos 700 mil réis, trancaria a porta. O leão não queria dar. Camilo pensou em trocá-lo por outro bicho, mas o compadre afligia-se tanto com essa frouxidão que ele acabaria entre os braços da realeza. Faltava já pouco, enfim, pouquíssimo, Hoje respiro. disse Camilo à esposa. Aqui está a última nota. Cerca das 2 horas, estando à mesa da repartição, acópia um grave documento. Camilo ia calculando os números e descrevendo da sorte. O documento tinha algarismos. Ele os errou muitas vezes, por causa do atropelo em que uns e outros lhe andavam no cérebro. A troca era fácil. Os seus vinham mais vezes ao papel que os do documento original. E o pior é que ele não dava por isso. Escrevia o leão em vez de transcrever a soma exata das toneladas de pólvora. De repente, entra na sala um contínuo. Chegasse-lhe ao ouvido. E diz que o leão dera. Camilo deixou cair a pena e a tinta inutilizou a cópia quase acabada. Se a ocasião fosse outra, era caso de dar um murro no papel e quebrar a pena. Mas a ocasião era esta, e o papel e a pena escaparam às violências mais justas desse mundo. O leão dera. Mas, como a dúvida não morre, Quem é que disse que o leão deu? perguntou Camilo baixinho. O moço que me vendeu na cobra. Então foi a cobra que deu? Não, senhor. Ele é que se enganou e veio trazer a notícia pensando que eu tinha comprado no leão, mas foi na cobra. Tá certo? Certíssimo. Camilo quis deitar a correr, mas o papel borrado de tinta acenou-lhe que não. Foi ao chefe, contou-lhe o desastre e pediu para fazer a cópia no dia seguinte. Viria mais cedo ou levaria o original para casa. Que está dizendo? A cópia há de ficar pronta hoje. Mas são quase 3 horas. Prorroga o expediente. Camilo teve vontade de prorrogar o chefe até o mar. Se lhe era lícito dar tal uso ao verbo e ao regulamento. Voltou à mesa, pegou de uma folha de papel e começou a escrever o requerimento de demissão. O leão dera. Podia mandar embora aquele inferno. Tudo isto em segundos rápidos, apenas 1 minuto e meio. Não tendo remédio, entrou a recopiar o documento, e antes das 4 horas estava acabado. A letra saiu tremida, desigual, raivosa, agora melancólica, pouco a pouco alegre, à medida que o leão dizia ao ouvido do amanuense, adoçando a voz: Eu dei. Ora, chegue-se! Dê cá um abraço! Disse-lhe o compadre, quando ele ali apareceu. Afinal, a sorte começa a protegê-lo. Quanto? 105 mil réis! Camilo pegou em si e nos 105 mil réis, e só na rua advertiu que não agradecera ao compadre. Parou, hesitou, continuou. 105 mil réis. Tinha ânsia de levar à mulher aquela notícia, mas, assim, só? Sim, é preciso festejar esse acontecimento. Um dia não são dias. Devo agradecer ao céu a fortuna que me deu. Um pratinho melhor à mesa. Viu perto uma confeitaria. Entrou por ela e espraiou os olhos, sem escolher nada. O confeiteiro veio ajudá-lo e, notando a incerteza de Camilo, entre mesa e sobremesa, resolveu vender-lhe ambas as coisas. Começou por um pastelão, um rico pastelão, que enchia os olhos, antes de encher a boca do estômago. A sobremesa foi um rico pudim, em que havia escrito com letras de massa branca este viva eterno, viva a esperança. A alegria de Camilo foi tanta que o homem não teve remédio senão oferecer-lhe vinho também, 1 ou 2 garrafas. 2. Isto não vai sem porto. Eu lhe mando por um menino. Não é longe. Camilo aceitou e pagou. Entendeu-se com o menino acerca da casa e do que faria.
que ele não batesse a porta, chegasse e esperasse por ele. Podia ser que ainda não estivesse em casa. Se estivesse, viria à janela de quando em quando. Pagou 16.000 réis e saiu. Estava tão contente com o jantar que levava e o espanto da mulher nem se lembrou de presentear Joaninha com alguma joia. Esta ideia só o assuntou no bonde. Andando, desceu e voltou a pé, a buscar um mimo de ouro, um broche que fosse, com uma pedra preciosa. Achou um broche nestas condições, tão modesto no preço, 50.000 réis, que ficou admirado, mas comprou-o assim mesmo, e voou para casa. Ao chegar, estava à porta o menino, com cara de o haver já descomposto e mandado ao diabo. Tirou-lhe os embrulhos e ofereceu-lhe uma gorjeta. Não, senhor, o patrão não quer. Diga ao patrão, pegue lá 10 tostões, serve para comprar na cobra. Compre na cobra. Isto de lhe indicar o bicho que não dera, em vez do leão que dera, não foi um cálculo nem perversidade. Foi talvez confusão. O menino recebeu os 10 tostões. Ele entrou para casa com os embrulhos e a alma nas mãos, e 38.000 réis na algibeira.